temos aqui uma passagem daquela que é conhecida como a carta aos Hebreus, e nós temos um contexto bem definido do versículo 7 ao 17. Embora às vezes não seja tão fácil identificar o contexto, aqui é relativamente fácil, porque começa falando de pastores e termina falando de pastores. Pelo que o versículo 18, você já tem um outro contexto. Hoje, eu quero extrair aqui, justamente dentro do versículo conclusivo dessa passagem, a temática da obediência. Antes de entrar exatamente no contexto de obediência, que vai ser a temática hoje, Deuteronômio 6, no versículo 6 e 7. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E a Almeida corrigida, ela coloca assim no versículo 7. E as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e deitando-te e levantando. Aquilo que eu costumo dizer sempre, né? Aqui, a Almeida corrigida, ela não teve uma tradução adequada do termo Shanano no hebraico. Aqui, atualizada, tem uma tradução muito melhor, que é inculcar, porque a palavra de Deus ela nunca pode ser intimada. Parece até aquela questão forense, né? Eu vou te intimar, não. O objetivo é inculcar. Essa é a tradução mais adequada e que é utilizada na atualizada. E o que é inculcar? É justamente fazer isso. Se usa até o exemplo do solo. Inculcar vem do termo latino, que você vai amaciando o solo constantemente para que aquela planta, aquela flor, ela possa brotar adequadamente. Aí você lembra do contexto da parábola do semeador, e que alguns dizem que na verdade seria a parábola da terra semeada, para a questão da obediência. O termo grego que é utilizado aqui em Hebreus 13:17 é o termo peito. E existe um dicionário que eu achei bem interessante, porque ele fez uma larga análise desse termo, para nos ajudar exatamente o que vem a ser a obediência. E coloca assim, o dicionário grego de Taylor, é um dicionário que foi lançado recentemente. É um dicionário até sucinto, né? Mas é bem interessante. A obediência, ela pressupõe persuadir e deixar-se ser persuadido. É todo um movimento de ida e vinda. É uma interação. Iríamos utilizar, né, uma interação entre líder e o liderado. Embora que a gente esteja falando de obediência de uma maneira mais ampla. Então, o líder, ele persuade, convence, é a outra maneira de você traduzir. Ele persuade, ele convence. E através dessa persuasão, o liderado, ele se deixa persuadir. Também pode significar insistir. Insistir que aquilo que ele está procurando levar à obediência é o mais adequado. E essa insistência pressupõe que se creia ou haja. Por isso, também, a obediência, ela fala de confiar e deixar-se confiar. Numa obediência, o líder, ele transmite confiança para que o liderado, ele possa confiar. E essa questão também fala de tranquilizar a obediência. Tudo isso está nessa palavra grega. Então, quando você traduz obediência, traduz por obedecer, você acaba não fazendo ideia da riqueza que essa palavra no grego ela traz, explicando exatamente o que vem a ser a obediência. Então, a obediência também é tranquilizar, jamais trazer uma intranquilidade, seja de que nível for. Obediência é ganhar a amizade. Aquela ideia de que quem tem que me obedecer não pode ser meu amigo.
não é o que a palavra grega diz aqui. Ganhar a amizade, ganhar a confiança, alcançar o favor, obediência, procurar ganhar, no sentido de você ganhar da parte do líder, ganhar a confiança, ganhar sim a amizade. A obediência fala de conciliar, uma expressão que é atribuída a Agostinho, um antigo mestre dentro da igreja. Eu gosto muito. Nós somos uma unidade na diversidade. Nós podemos ter pensamentos diferentes, mas todos nós convergimos para um mesmo ideal, que é o ideal de servir ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Confiar, deixar-me persuadir, concordar com ficar animado. Uma genuína obediência não causa desânimo. Então, concordar com ficar animado. Crer pega também a questão da confiança. Se você for pesquisar a origem da palavra ter fé, ela envolve essa questão de confiança. Tudo isso serve de sinônimo de obedecer. E um outro detalhe que chama a atenção, voltando aqui em Hebreus, olha como lá no versículo 7, aonde começa o contexto, fala de lembrar dos pastores. E aí termina, depois de toda uma explicação, olha como começa lá com a menção de lembrar, lembrai-vos dos pastores, e olha como termina, obedecer os vossos pastores. Sabe o que isso significa? Que obedecer também é lembrar. Lembrar da autoridade que ele tem, lembrar da dignidade que ele tem. Tudo isso está incluído na questão de obediência. Embora, obviamente, sejam duas palavras diferentes, mas aqui o contexto mostra isso. E um outro detalhe, a maioria das Bíblias tem essa observação. As nossas Bíblias traduziram lembrai-vos dos vossos pastores no versículo 7 e no 17, obedecei a vossos pastores. E a maioria das Bíblias tem uma anotação aqui de rodapé, porque no grego aparece a palavra hegemonel. E essa palavra dá a ideia de quem é um superior ou líder. Nós temos um pastor dirigente na igreja, mas a partir do momento em que ele confia um departamento, como é o caso das irmãs, e coloca uma líder ali. A questão do poder delegado. Ali é como se o próprio pastor estivesse, olha, você está me representando. Esclarecendo agora essa questão da obediência, nós podemos ver aqui, mais especificamente, outros versículos que falam sobre obediência. Romanos 2:8. Indignação e ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Então não pode haver obediência à iniquidade. O que é iniquidade? Tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus. E por isso, como distinguir para não ser obediente à iniquidade? Gálatas 5:7. Corrieis bem, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Comparem os dois versículos. Lá em Romanos 2:8, e é bem interessante que Romanos e Gálatas têm uma temática parecida, similar. Não deve haver uma obediência ao quê? Lá em Romanos 2:8. Não deve haver uma obediência à iniquidade. E aqui nós somos estimulados a continuar na nossa corrida, no sentido de continuar na nossa caminhada, não nos deixar sentirmos impedidos para não obedecer a verdade. Ou seja, é necessário obedecer a verdade. E aí, mais uma vez, o que é a verdade? O que emana da palavra de Deus? Pôncio Pilatos fez essa pergunta para Jesus: o que é a verdade? E Jesus, ele se calou, por quê? Diante dele estava a própria verdade, feito carne. Além dessa palavra, existe uma outra, que é hipotasso, que fala de sujeitar-se. Embora possam parecer sinônimos, a obediência nem sempre deve supor uma sujeição, ou melhor dizendo, é necessário averiguar
como essa sujeição ela é efetuada. 1 Coríntios 15, 57 e 58. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que sujeitou todas as coisas. A sujeição sempre parte do princípio de autoridade superior. E aí você entra num outro contexto bem conhecido, que é Romanos, no capítulo 13, o contexto do versículo 1 ao 7. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Aqui é a mais longa dissertação do apóstolo Paulo sobre essa questão da sujeição. Agora é interessante como ele não utiliza a palavra obediência, e sim sujeição. Sujeição significa você reconhecer uma autoridade superior e reconhecer essa autoridade dentro do seu campo. O apóstolo Paulo é o mais adequado para falar sobre isso, porque como cidadão romano ele conhece a questão das leis romanas. Agora, essa sujeição, ela jamais pode ser cega, ou o que ele chama de obediência cega. Nós não podemos confundir a sujeição, o respeito às autoridades superiores, com idolatria. E a própria palavra de Deus, ela coloca um limite. A palavra de Deus, ela mostra que tudo deve haver um limite. E esse limite nós conhecemos muito bem. Está lá em Atos, no capítulo 5, que aí sim usa uma outra palavra, peitarkel, que significa obedecer a um superior. Então Paulo está falando de sujeição. Sujeição significa reconhecer uma autoridade superior. A obediência a essa autoridade superior estará condicionada ao que a própria palavra de Deus nos diz aqui. Atos 5, 29. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Sempre se utiliza esse exemplo, que é o exemplo clássico. Há quase 100 anos atrás, com certeza, Hitler era uma autoridade superior. E compreendeu-se o quão complicado, como ele estava fora desses parâmetros colocados aqui. A palavra de Deus, ela fala de uma sujeição, de compreender a autoridade superior, mas ela condiciona a obediência. Portanto, da parte da autoridade, pode esperar ser obedecida, estando ela dentro dos ditames da palavra de Deus. Um bom exemplo de obediência condicionada à observância da palavra de Deus é quando você vai lá no Antigo Testamento, mas nós também temos aqui, foi dado o exemplo. Os apóstolos estavam diante de autoridades, daqueles que eram autoridades constituídas, membros do Sinédrio, mas eles colocaram isso, porque aquelas autoridades estavam dizendo: nós proibimos vocês de pregarem o nome de Jesus. Mas nós temos também os exemplos nos profetas do Antigo Testamento. Você tem o rei Acabe, uma autoridade, porém, à luz da palavra de Deus, totalmente desacreditado. Elias, portanto, vai diante dele e diz que ele está errado. Eliseu, a mesma coisa. E Eliseu tem uma questão bem interessante. Mesmo quando uma autoridade ela perde o respeito, digamos assim, a necessidade de você não deixar de demonstrar a sua boa educação. Segundo Reis, no capítulo 3, agora, o que diz Eliseu no versículo 14? Ele disse a Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Israel, não olharia para ti, nem te veria.
mas em respeito à autoridade real que há no rei Josafá, que era temente a Deus, eu darei ouvidos. Obediência jamais pode ser bajulação. E aqui, mais uma vez, o contexto das histórias de Elias e Eliseu, embora Elias nem Eliseu apareçam aqui, mas está dentro daquilo que nós chamamos de ciclo de Elias e de Eliseu. Volta só um pouquinho, 1 Reis, capítulo 22, o último capítulo do primeiro livro de Reis. Aí, versículo 5. Disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta, porém, primeiro hoje a palavra do Senhor. Esse é o conselho de Josafá. Aí no versículo 6, então o rei de Israel ajuntou os profetas até quase 400 homens e disse-lhes: irei à peleja contra Ramote de Gileade ou deixarei de ir? E eles disseram: sobe, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Não vou ler todo o capítulo, ele é longo, né? Lá na frente você percebe que há um espírito de mentira que leva com que eles sejam bajuladores. O rei Josafá, ele desconfia. Diz, porém, Josafá: não há aqui ainda algum profeta do Senhor ao qual possamos consultar? Porque quando há apenas uma bajulação, você desconfia. E aí o rei Josafá diz: peraí, tem alguma coisa errada. Tem algum profeta, de fato, do Senhor que possamos consultar? Aí o versículo 8. Então disse o rei de Israel a Josafá: ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor. Porém, eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim bem, mas só mal. Este é Micaías, filho de Imlá. E disse Josafá: não fale o rei assim, porque se é profeta, a questão não é se está falando bem ou mal, mas se está falando a palavra de Deus, se está falando aquilo que deve ser falado. O que ele quer? Não, eu quero um bajulador que fale bem de mim, sempre. No versículo 9, então o rei de Israel chamou um eunuco e disse: traze-me depressa a Micaías, filho de Imlá. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados cada um no seu trono, vestidos de vestiduras reais na praça, à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizaram na sua presença. E Zedequias, filho de Kenaanã, fez para si uns chifres de ferro e disse: assim diz o Senhor, com estes ferirás aos sírios, até de todos consumir. Ou seja, se é para bajular, vamos fazer direito. Você vai ser bem sucedido e ainda vai ser como esses chifres de ferro. E aí no versículo 12, e todos os profetas profetizaram assim, dizendo: sobe a Ramote de Gileade e prosperarás, porque o Senhor a entregará na mão do rei. E o mensageiro que foi chamar a Micaías falou-lhe dizendo: vês aqui que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles e fala bem. Essa foi a instrução a Micaías. Olha, está todo mundo falando bem do rei. Não vai lá você falar diferente. Aí no 14. Porém, Micaías disse: vive o Senhor, que o que o Senhor me disser, isso falarei. Só que a gente vai ver no contexto. Olha a estratégia de Micaías, que alguns interpretam erroneamente como se ele tivesse se deixado intimidar por um momento. Não, ele vai ser irônico, mas olha o contexto. 15. E vindo ele ao rei, o rei lhe disse: Micaías, iremos a Ramote de Gileade a peleja ou deixaremos de ir? E ele lhe disse: sobe e serás próspero, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Lendo assim, não dá para perceber, mas Micaías está usando de ironia. Porque olha o que ele disse no versículo 14. O que o Senhor me disser, isso falarei. Agora, como antes disseram: olha, está todo mundo falando bem, então você tem que falar bem também. Ah, é assim? Então ele usou de ironia. E provavelmente ele usou um tom irônico. E quando a pessoa utiliza um tom irônico, quem está ouvindo não deixa de perceber. E aí no versículo 16. E o rei lhe disse: até quantas vezes te conjurarei que me não fales senão a verdade em nome do Senhor? E aí ele entrega a palavra do Senhor. Vi todo Israel dispersado pelos montes como ovelhas que não têm pastor. E aí, qual é aqui o ensinamento que nós temos? Obediência não é bajulação. Tanto é que o líder, os liderados que ele mais gosta, são aqueles que são sinceros e que ele sabe que não é bajulador.